E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline TKM, você está aqui no canal Livro Lab por Aline TKM e hoje o papo vai ser sobre distopia e ficção científica, porque eu vim falar sobre esse livro aqui, O Imitador de Homens, do Walter Tevis, publicado recentemente pela Rádio Londres. Antes de tudo, vou pedir que vocês deem um gostei aqui no vídeo e que se inscrevam aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros toda semana. Pra quem talvez não esteja muito lembrado, Walter Tevis também é autor de O Homem que Caiu na Terra, que é publicado aqui no Brasil pela Dark Side. Esse livro ainda tá na minha fila, quero muito ler. Falando aqui sobre O Imitador de Homens, esse livro foi publicado originalmente em 1980 e bebe de muitas fontes da ficção científica e da distopia. Inclusive aqui atrás tem uma citação aqui de um jornal que diz que esse livro é como se fosse uma sequência não oficial de Fahrenheit 451. A história basicamente gira em torno de 3 personagens. O primeiro personagem é o Spofford, ele é um androide do tipo 9, ou seja, ele é o androide mais top de linha, de última geração. Ele foi projetado a partir da réplica de um cérebro humano. E esse livro aqui já abre de um jeito muito intrigante, curioso. Na primeira cena, a gente testemunha a tentativa do Spofford de tirar a própria vida. E aí a gente vai descobrir também nesse começo que ele já fez isso uma centena de vezes, mas nunca dá certo porque o programa dele não permite que ele se mate. Quando a gente conhece esse mundo em que o Spofford vive, a gente percebe que a decisão dele, a vontade dele não parece mais lá tão absurda. Essa história se passa nos Estados Unidos, basicamente Nova York, que é onde Spofford vive, mas a gente também conhece uns outros lugares depois. E é no futuro bem distante. Então, nesse futuro, não existe mais família, não existem mais amigos, conviver com outras pessoas é proibido. É um mundo também povoado por robôs e robôs que tomam as decisões mais importantes. A TV como entretenimento raso e vazio, porque os programas se repetem o tempo inteiro e não trazem nenhum conteúdo muito diferente para as pessoas. Ninguém sabe ler, porque ler também é proibido. E as pessoas também não têm a mesma noção de tempo que a gente tem. Eles não contam o tempo pelos números, eles usam cores, né, como amarelos, azuis, vermelhos. Eles também não sabem o ano que eles estão, o número do ano. Os seres humanos que ainda habitam nesse mundo, eles vivem meio que dopados, meio que não, né, completamente dopados, sedados, movidos à base de drogas e remédios para conseguir sobreviver nesse mundo. Então a gente percebe uma total falta de esperança, falta de perspectiva. É muito comum as pessoas tirarem a própria vida ateando fogo em si mesmas, especialmente em locais públicos. Ou seja, esse mundo aqui é um mundo em que ninguém tem vontade de viver nele, ninguém quer viver nele. Aí o segundo personagem desse livro é o Paul Bentley. O Paul Bentley, ele é um professor e ele de repente descobre um material de ensino antigo, enfim, que permite que ele aprenda a ler e a escrever. E o caminho dele vai cruzar com o caminho do Spofford, porque o Spofford contrata o Paul para transcrever diálogos de filmes mudos. O terceiro personagem é a Mary Lou. Ela é uma mulher que desde muito nova ela meio que se rebelou contra esse mundo, contra esse sistema, então ela fugia dos dormitórios onde os jovens eram educados e ela decidiu desde muito cedo também não usar drogas nem tomar remédios, ou seja, ela enxergava a realidade tal como ela era. O interessante é que a partir desse encontro entre o Paul e a Mary Lou, os dois vão se transformar mutuamente, sabe? A existência dos dois vai, sei lá, adquirir um significado totalmente novo. Então, O Imitador de Homens basicamente é um livro sobre a solidão e sobre a desesperança. Esse futuro aqui pode até ser um futuro óbvio, natural do mundo que a gente está vivendo hoje. Ou seja, as coisas não estão lá tão fora de coerência, sabe? Lembrando que esse livro aqui foi lançado em 1980, então aqui fala-se bastante em energia nuclear, todas as coisas nesse futuro, elas são movidas à energia nuclear. E o autor, eu achei que ele foi tão genial porque ele fala de coisas que aconteceram num passado, um passado que pra gente hoje ainda é muito no futuro, mas enfim, aconteceram guerras de energia, aconteceu a morte do petróleo, coisas que eu enxergo muito bem acontecendo no nosso mundo daqui a algum tempo. Uma coisa super importante sobre esse mundo aqui é que ele é um mundo baseado na privacidade e é um conceito de privacidade que extrapola um pouco o nosso entendimento de privacidade hoje. Não existem relações de proximidade, não existem relacionamentos entre as pessoas e demonstrar sentimentos
é considerado um erro. Talvez a única coisa boa que exista nesse mundo, eu tava pensando, é que não existem mais telefones pessoais, já que as pessoas não conversam. Eu disse isso como uma coisa boa, e talvez vocês me entendam errado, mas é que eu, pessoalmente, eu detesto falar no telefone, sabe? Então, pra mim, não ter telefone tocando e essas coisas todas seriam uma coisa boa, eu acho. Outra coisa boa desse mundo também são os ônibus telepatas, que são ônibus que eles captam no pensamento das pessoas o lugar para onde elas desejam ir. Então eles levam elas para esses lugares. Eu achei a coisa mais fantástica desse mundo. Queria muito que isso acontecesse hoje. Mas voltando aqui um pouco para as partes ruins, né, desse futuro, tudo que é feito para proteger o indivíduo do contato e da intimidade com o outro, porque tudo isso aqui nesse mundo é considerado um risco, né, o risco da perda. Na verdade, até o medo da perda é uma coisa que precisa ser completamente evitada nesse mundo. As pessoas se blindam muito, né, de sentir emoções um pouco mais fortes, qualquer tipo de emoção, na verdade, por exemplo, o desejo. Desde muito jovens as pessoas aprendem que o sexo às pressas é o melhor, porque na verdade o sexo nesse mundo é apenas para suprir necessidades físicas e biológicas, né? Sem muita interação, sem qualquer relacionamento, sem qualquer sentimento. Não serve nem mesmo para procriar, porque a gente vai perceber aqui que não existem crianças nem pessoas muito jovens, né? Isso é um fato que vai intrigar muito o Paul e a Mary Lou nessa história. E a solidão e as privações desse mundo vão afetar de forma bem diferente cada um dos 3 personagens que eu falei para vocês. O Paul, por exemplo, ele vai ter uma jornada muito intensa de descoberta, sabe? De se desvencilhar dos medos dele. E tudo isso é possível por causa do conhecimento, por causa da descoberta dos livros. A Mary Lou, né, a gente entende que no começo ela já era bastante consciente, porque ela se rebelava, né, contra esse mundo, ela não consumia drogas, etc. Mas ela estava muito fechada naquela bolha de inação dela, sabe? Ela apenas sobrevivia. Ela enxergava a realidade, mas ela não fazia nada a respeito daquilo. E ela vai sim sair dessa bolha. Essa foi uma personagem que eu gostei muito, na verdade, porque ela é bastante complexa, bastante intrigante, sabe? A Mary Lou, ela é muito racional, ela é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela é bastante fria, ela é desapegada a um ponto assim que eu às vezes não conseguia entender direito. E no caso do Spofford, esse impacto da solidão e das privações vai ser imenso, vai ser muito forte, porque a história dele, como vocês vão acompanhar nesse livro, quem ainda não leu, é muito triste. Desde jovem, ele descobriu, ele percebeu que ele foi traído, que ele foi enganado pela humanidade, porque apesar dele ter todo um aparato humano no cérebro, ele é privado das vivências de um ser humano comum. Ele tem sentimentos, ele sofre, ele tem uma melancolia muito grande desde que ele entendeu essa privação que acompanha a vida dele. Tem uma coisa que eu achei muito legal, muito inteligente, muito genial até do autor, foi ele ter aberto esse livro justamente com um momento muito vulnerável do Spofford, que é a tentativa dele de tirar a própria vida, e logo em seguida a gente acompanha meio que essa juventude, esse histórico do Spofford, porque isso humaniza muito esse androide pra gente. Ele é muito vítima desse mundo, mas também ele carrega um quê de vilão, sabe? Então eu achei muito importante a gente ter essa humanização toda lá no começo, porque isso vai influenciar completamente a maneira como a gente vai enxergar esse personagem ao longo do livro inteiro. O Imitador de Homens é um livro em que acontecem muitas coisas, muitas experiências com todos os personagens, mas eu quis focar mesmo nesse tópico, né, da solidão, do individualismo. E esse individualismo, né, esse egoísmo mesmo, é tão forte que faz com que a história do mundo, a história daqueles que vieram antes, perca completamente o sentido, né? As pessoas já não conhecem mais. E todo esse movimento, né, de apagar a história, ele é muito visível em alguns elementos aqui da trama, que a princípio, assim, a gente nem percebe logo de cara, mas se a gente para olhar mais de perto, por exemplo, as construções e as casas mais recentes aqui nos centros urbanos, né, em Nova York, principalmente, são feitas de termoplástico, né? E em algum momento aqui desse livro, ele fala que o termoplástico é um material que não deixa marcas, sabe? Que, na verdade, que não deixa ficar marcas nele, né? Então, não pega manchas, não pega arranhões, tá sempre parecendo meio que intacto, né? Mas então a gente pensa, né? As construções de termoplástico, elas não guardam realmente as histórias e as vidas que passaram por elas, sabe? Não tem registro, não tem pista das vidas que viveram talvez naquela casa, ou que passaram, que trabalharam naquele lugar, enfim. E da mesma maneira, esse ato das pessoas tirarem a própria vida, atirando fogo nelas mesmas, é uma forma também de eliminar rastros, sabe? De repente não vai ter um corpo ali pra
contar a história, para mostrar o que aconteceu, sabe? Não vai ter então uma memória, não vai ter uma história, porque o fogo vai consumir tudo. Esse ato de atear fogo em si mesmo, nesse livro aqui é chamado de imolação. E aí, se a gente for pesquisar o que significa essa palavra imolação, a gente vai chegar nos significados muito interessantes. Um deles é o significado de se sacrificar por alguma coisa. E aqui nesse livro é isso mesmo que essas pessoas fazem, sabe? Elas renunciam à própria vida que já não tem mais sentido, sabe, para elas e nem para ninguém. Então, na verdade, a gente se pergunta, poxa, é uma renúncia, mas também não é. É um sacrifício, mas também não é, porque o que elas estão perdendo, na verdade? Se é um mundo que só provoca sofrimento nelas. E outro significado também dessa palavra imolação é assassinato em massa. E afinal de contas, não é isso que esse mundo e que esse sistema tá fazendo com os seres humanos? Muitos livros, né, de ficção científica, de distopia, trazem a questão da tecnologia muito forte, né? Uma tecnologia que ela vai evoluindo até superar o ser humano e submeter esse ser humano. É como se a tecnologia meio que se voltasse contra o criador, sabe? Então a gente tende a olhar para a tecnologia e falar assim, a tecnologia, né, é a culpada dos problemas e blá blá blá. Mas aqui nesse livro, principalmente, né, o recado fica muito claro, né? Quem destruiu o mundo, quem destruiu a humanidade não foram os robôs, os androides, não foi a tecnologia, mas sim o próprio ser humano. Foram os seres humanos, né, que, como diz aqui no livro, fabricaram os robôs da mesma maneira como eles fabricavam armas, né, como se fosse uma necessidade, que na real nem era. E a gente não pode esquecer, né, que a gente tem o Spofford no meio disso tudo, né, um androide que tem um cérebro à semelhança do cérebro humano, então ele sofria de todos os males psicológicos dos seres humanos. Ele não podia viver como um ser humano, né, apesar disso. Ele tem muito poder, ele é capaz de tomar decisões, ele tá lá para isso, mas ele não tem exatamente o freio da ética, o freio da compaixão. E quando a gente para pensar também em tudo isso, né, na existência do Spofford, nesse mundo bem torto do futuro, a gente percebe como o título desse livro faz tanto sentido, né? É O Imitador de Homens em português, mas em inglês o título é Mockingbird. Mockingbird é um pássaro que imita o canto dos outros pássaros, né? Então a gente pode traduzir até mesmo como rouxinol. É um pássaro de canto muito bonito, mas que também consegue imitar uma variedade de outros cantos. E o que é o Mockingbird, né? O que é o rouxinol nesse mundo, né? É algo que sempre vai tentar imitar sem necessariamente ter êxito nessa tarefa, né? A gente percebe o Spofford é essa imitação canhestra do ser humano, mas ele não é um ser humano. Ele nunca vai ser um ser humano. Ele sempre vai estar olhando as coisas e olhando a vida de fora, sabe? Pode estar muito perto, mas ainda de fora. Ele não vai conseguir entrar e ser parte daquilo tudo. É isso que eu queria falar sobre o Imitador de Homens. Eu queria dizer que eu gostei demais desse livro e principalmente porque ele é uma distopia, ele é uma ficção científica, mas ele se debruça especialmente nessas questões humanas, nessas questões existenciais. Recomendo muito isso daqui, não teria como ser diferente, sabe? Vocês precisam ler esse livro. E se vocês curtem, né, distopia, ficção científica, me conta aqui nos comentários quais são as distopias e os sci-fis preferidos de vocês, que eu vou querer muito saber. E para quem ficou curioso e quer comprar esse livro, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e nos comentários também o link de onde vocês podem encontrar. Não se esqueçam de voltar toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê!